Inicialmente eu queria dizer que na próxima nós não teremos aula, já que é dia dos finados, né? É um feriado nacional. Vocês gostariam que vocês nos acompanhassem nesse pensamento que todos os feriados nacionais nós não teremos aula, mas os feriados do Estado ou do município nós teremos aula. Porque é um número muito grande de feriados e nós temos que trabalhar. Não é assim, Irene? Não é assim que você me pergunta? Então, de toda forma, é isso. Então, dia 2 é dia dos finados, nós não teremos aula. E outro aspecto importante é que a aula de hoje encerra esse capítulo, que para mim é um divisor de águas, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Quando vocês estudarem esse ponto e verificarem que a vinda, a atração de espíritos imperfeitos sobre nós, ou outros tantos ainda não esclarecidos, depende muito do nosso quadro vibratório, quer dizer, basicamente da nossa evolução moral, dos pensamentos e dos sentimentos que eu tenho, o que nós temos. Isso que é a base de qualquer fenômeno obsessivo, porque a gente pode fazer a desobsessão de uma pessoa, mas a pessoa ela fica recalcitrante, reiterando sempre aquela conduta, e naturalmente as coisas voltam. Quer dizer, o Espiritismo não vai fazer milagres, nem uma mesa de desobsessão vai fazer milagres, isso não existe. Mas a evangelização, a nossa modificação moral é que faz milagres. O quadro das doenças também. Quando nós temos abrigamos sentimentos mais puros, nós estamos capacitados para diminuir as nossas doenças. Quando nós temos ressentimentos, mágoas, queixas, então isso realmente são condições de nós facilitarmos a doença. O indivíduo que é puro e puro de coração e que trabalha no bem e tem fé na justiça divina, esse está seguro, independente do que venha. Mas o indivíduo que é recalcitrante, como eu disse, na melancolia, no ressentimento, na mágoa, nas queixas, no criticismo, Rocha Lima dizia a língua, né? Então, não adianta. Não adianta. Isso aí é um problema da pessoa. O que o centro espírita tem que fazer é colocar as pessoas dentro dessa realidade e não prometer nada. Porque nós não podemos prometer, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. E temos que respeitar o livre-arbítrio de todos. Nem Jesus violou o livre-arbítrio dos outros. E muito menos Deus, que criou todos nós, ele respeita o livre-arbítrio de todos. Por isso que muitos países há bolsões do mal, há bolsões de crime, tragédias de toda espécie. Enfim, cada um é responsável por si mesmo e deve ter incutido essa realidade interior de se modificar moralmente. É esse que deve ser o nosso real trabalho. E é por isso que vieram os espíritos da codificação para nos dar essas instruções. E muitos desprezam o espírito da codificação. Ficam lendo obras alternativas, psicografias, sem autenticação do que dizem, sem critério. Enfim, são ensaios, ficções, não espiritismo verdadeiro, criações do médium ou criações dos espíritos que obsediam o médium. E se debruçam naquilo, surpreendendo-se com aquilo que está dito, quando tudo já está dito em Kardec, e antes de Kardec, tudo está dito em Jesus. Então vamos beber mais uma vez a fonte de água pura. Vamos ao grotão aonde a nascente existe. Ali que corre a água. Não vamos beber a água poluída lá embaixo. Vamos beber na sua nascente, na sua origem,
e a origem dessa água que nos dessedenta está em Jesus, como ele bem disse para a samaritana, e também nas obras da codificação que vieram e foram escritas sob a recomendação e a supervisão de Jesus, que é o Espírito de verdade, que Allan Kardec não dá o nome, mas nós sabemos que é Jesus. Então, vou pedir ao Amilcar para colocar aí a Ave Maria. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, acolhe-nos no teu manto e deixa cair sobre nós os teus sentimentos de amor, de proteção e de ajuda. Afasta os espíritos que nos tentam conduzir para o mal, de qualquer espécie. Revitaliza o nosso espírito, revitalizando as nossas forças orgânicas e a nossa capacidade de trabalho. Dai-nos paz, dai-nos aquietamento, fortalece a nossa fé, e assim, Jesus, em vosso nome, e em nome de Deus Onipotente, damos por abertos os nossos trabalhos no dia 26 de outubro do ano 2015, pela graça de Deus. Então vamos aí, Amilcar. Isso é a continuação da aula anterior. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Né? Porque eles querem nos induzir ao mal, através de colocarem pensamentos em nós, através de manifestações, de inspirações que nos leve ao mal. A resposta para os que sofrais como ele. Espírito imperfeito, depois nós vamos ver que tipo de espírito é esse aqui na escala espírita. Isso lhes diminui o sofrimento deles? Não, mas eles fazem por inveja dos seres mais felizes. O problema desses aqui é a inveja da felicidade dos outros. Que espécie de sofrimentos querem que nós passemos? Aqueles que decorrem de pertencer a uma ordem exterior, estar distanciada de Deus. Na escala espírita, os espíritos imperfeitos constituem a terceira ordem, a ordem mais baixa. Espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito, são materialistas, propensão ao mal, tendência ao mal, ignorância, que é uma coisa trágica, orgulho, que é trágico, egoísmo, que é trágico, e todas as paixões que lhes são consequentes dessa situação de tragédia interior que eles vivem. Como isso gera para eles infelicidade, eles querem que os felizes também fiquem infelizes como eles. Inveja. Latim. Invidare. Dein contra invidere. Ver. Com um olhar malevolente. Isso que é inveja. Seu sofrimento, acreditam que os outros felizes, não passam pelo sofrimento. Por isso que são felizes. Se não podem ter o que o feliz tem,
usufruir, sentir, gozar, vivenciar. Os que invejam lançam-se a prejudicá-los, os felizes. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, transmite as seguintes informações sobre a inveja. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Isso é importante. A certeza de um próximo futuro mais feliz o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Então, há uma crença na vida futura, e a matéria vai se diluindo pela espiritualização da pessoa. Contrariamente a esse que tem a vida futura, para aquele que apenas vê a vida corpórea, que é o materialista, interminável lhe parece esta, e a dor que oprime com todo o seu peso. Então, como ele não tem uma expectativa, o materialista não tem esperança, não tem fé, não acredita nem em Deus, enfim, ele fica numa situação de inexplicabilidade sobre sua doença ou sobre o seu sofrimento. E só essa revolta que nasce dele já agrava todo esse quadro. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo, quando se é espiritualizado, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimenta. Quer dizer, ele passa por isso, mas é interessante, ele não sofre tanto, porque ele já é diferente. Entendeu, Carol? Ele tem uma expectativa futura, e o que está acontecendo com ele, por pior que ele ache, é interessante ele ver aquilo com uma tranquilidade interior. Ele vê como se fosse, às vezes, um cinema, em que ele é o espectador do seu próprio filme. Mas ele está aqui sentado na plateia e o filme está passando na tela. Porque ele tem a esperança na vida futura. Porque ele sabe que ele está se espiritualizando. Isso adoça os nossos problemas. Né? Como o caboclo dizia na Umbanda, um pouco de mel para adoçar a boca. Né? Isso adoça essa visão espiritual. E, obviamente, retira a inveja. Daí tira dele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo, quanto a da alma. Essa resignação. Ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Isso é o professor Kardec, não é? Quer dizer, a turma vai procurar outras coisas, não é, Glorinha? Mas não tem essa fonte aqui que explica com clareza e objetividade os nossos problemas. Estende-se aqui o professor Kardec ao interpretar texto evangélico sobre a resignação. Motivos de resignação. Quer dizer, quem tem problema tem que colocar o que eu estou lendo dentro do seu coração, tá? Tá bom, Ângela? Vamos colocar dentro. Não é aqui intelectualmente, não. Isso aqui é uma barreira. Vamos colocar nos nossos sentimentos, aqui, por dentro. Por essas palavras,
bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que há de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Porque todo o discurso de Jesus, viu, Rani? Todo o seu texto evangélico, ele tem como fundamento a crença em Deus e a vida futura, e na vida futura, e na imortalidade da alma. Obviamente, sem a vida futura, o que Jesus dizia não teria sentido. Como é que são bem-aventurados os aflitos? Porque serão consolados. Quando? Quando? Na vida futura. Então, todo o texto dele é esse. As pessoas trazem essa consolação, às vezes, para a vida presente, o que não é. Pode acontecer, como não pode. Mas ele mudando a sua natureza moral, sendo uma pessoa que tem essa fé lá em cima e se acomoda, não é, Márcia? Sim, nessa fé ele vai mudar as coisas. E muda dentro de si para mudar as coisas. E ele mudando, muda as coisas. Então, continua o mestre. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofreres. Isso não é masoquismo. Isso é uma visão que a gente tem, mas a gente não procura o sofrimento, tá? Espiritismo não é lugar de sofrimento, é lugar de libertação. Espiritismo não é lugar de cruz. Ninguém aqui quer ser crucificado. A cruz que Jesus sinalizou se refere ao jugo dele e ao fardo, que é o jugo são as leis que ele disse, o que ele propôs, seu jugo. E o fardo é o cumprimento dessas leis que determinam muitas vezes a renúncia. Ele não prometeu sofrimento e cruz para ninguém. O negócio de cruz não funciona na doutrina espírita, que é absolutamente libertatória. Mas há circunstâncias que nós temos que sofrer, né? Aí, por causa até de vidas passadas, deveis considerar-vos felizes por sofreres. Isso sem razão, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida lá, que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Ele diz séculos. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que ao saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no futuro. Nós não podemos ter revolta contra o sofrimento, porque o sofrimento, nós somos responsáveis por ele, e geramos um mecanismo de lei divinas que as coisas voltam contra nós, aí nós sofremos. Mas se temos revolta, em última análise, a revolta é contra quem legislou isso, a grande jurisprudência divina, que é Jesus, que é Deus. Então, se revolta, se nós nos revoltamos, em última análise, nós estamos revoltando contra Deus. Porque nada acontece sem o conhecimento do Pai. Se o Brasil está passando essa circunstância, o Pai tem conhecimento. Mas o povo escolheu isso. Então, isso é com o povo. Não é? Enfim, nós estamos passando, quer dizer, o livre-arbítrio é que determina. Porque o livre-arbítrio dos indivíduos faz, o somatório dele faz o livre-arbítrio de um país, dos seus cidadãos, da sua sociedade. Por que permite Deus que os espíritos nos induzam ao mal? Essa é uma boa pergunta. Excelente pergunta. Allan Kardec tinha perguntas importantes. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. São testes.
como espírito que és, tens de progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pela prova do mal para chegar ao bem. Quer dizer, o mal é uma prova aqui no que o espírito superior, o comunicante, está dizendo. O mal é uma prova. Isso aqui quem responde é um espírito superior. Não é quem está psicografando todo dia e quem está dando evidência todo dia em centro espírita. Por favor, são coisas diferentes. Isso aqui é de uma grandeza única. Aqui, essa é a resposta. Passas pela prova do mal para chegar ao bem. A nossa missão tem por objetivo colocar-te no bom caminho quando as más influências jazem sobre ti. És tu que as chamas ali pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm te ajudar no mal. Está aqui. Quando tens a vontade de praticá-lo, porém, quando queiras o mal, podem eles ajudar-te a praticá-lo. Isso aqui acho que está repetindo. Se fores inclinado ao assassínio, terás uma nuvem de espíritos que reforçarão esse pensamento. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te induzirem ao bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Ou seja, para exercer o livre-arbítrio. Se os espíritos provaram o indivíduo no mal e tentaram induzir o mal, ele também tem indução do bem, mas ele é que vai decidir qual o caminho que ele deve seguir. Então é uma aula de trabalho psicológico espiritual, não é isso? Essa aula assim. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolta do caminho, a escolha do caminho que devemos seguir. A liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. É o nosso livre-arbítrio. Eis aí o espírito comunicante nos dando verdadeira aula sobre educação moral, livre-arbítrio e princípio das afinidades. Educação moral, que é evangelização, livre-arbítrio e o princípio das afinidades, que é uma ciência, a lei das afinidades. Que todas essas condições, simultaneamente, todas essas condições, eu diria, em conjunto, geram as consequências, gera seletividade sobre o tipo de espírito, sua ordem e classe, que estará ao nosso lado, nos influenciando, assistindo. Então, eis aqui um esquemazinho. A educação moral gera evolução moral. E o livre-arbítrio fica mais poderoso com esse embasamento moral. O livre-arbítrio é o nosso poder de decisão. Se ele está embasado pela evolução moral, ele, na seletividade dos espíritos, vai buscar espíritos afins com essa moral que ele propõe. Então, aqui é um quadro em aberto. Mas se ele tem uma moral imperfeita, muito baixa, vil, ele no livre-arbítrio dele vai escolher as coisas vis e terá a seletividade de espíritos vis pelas afinidades estabelecidas. Eu sempre digo, tu que se rassembla, se assembla. Todos que se juntam se parecem. Uma gambá conhece a outra pelo cheiro. Acabou. Então é a seletividade. Não é? É seletividade. Nós estranhamos as coisas. Você faz bem estranhar as coisas, Paulão. Você diz, aqui no do meu tempo. Você faz bem em dizer isso. Porque você é seletivo. Tá certo? Você vai escolher aquilo que realmente você sente que está em sintonia com você. Mas você não vai se curvar a um apelo da sociedade ou de uma cultura, que a gente não sabe que cultura é, para fazer amizades que não tem nenhuma identidade em comum com você. Então, você sai. Sai e procura a espiritualidade. Bem,
Pode o homem afastar-se da influência dos espíritos que procuram induzi-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos são atraídos, ligam-se apenas ao que pelos seus desejos o chamam, ou aos que pelos seus pensamentos o atraem. Claro, é só desligar esse chip. Mal, cortou o chip do mal, jogou na lata do lixo, botou o chip do bem, aí só sintoniza com o bem. Parece fácil, né? Mas é difícil, porque a gente é atravessado no dia a dia por influência de encarnados e de desencarnados, por pessoas que são simpáticas a nós e por pessoas, às vezes, que nos hostilizam, mesmo dentro da casa. Cadê o Demétrio? Está ali. Mesmo dentro da casa, Demétrio. Mesmo na família. Quer dizer, tudo isso para nós é um aprendizado. Mas como é que a gente quer fazer? Ficar para lá ou ficar para cá? Eu fico para cá. Vou ficar sempre para cá. Então, eu tenho que ser coerente. Aqui, a lei das afinidades, atração e repulsão, é mais uma vez assinalada pelo espírito comunicante. As afinidades cuja base, como foi visto, é a educação moral, é que irá formar a revolução moral. Isso que o centro espírita tem que fazer, educação moral. Essa que é a preocupação do centro. Fundamental. É a principal. As outras vêm, são necessárias, mas são secundárias. Sem evangelização, o centro espírita está perdido. Está perdido e dança. Aí dá confusão. Não é? Bom, aí ele forma, a educação forma a evolução moral, que por sua vez expressa pelos desejos. Nossa moral vai expressar por quê? Pelos nossos sentimentos, que são os desejos, e pelos nossos pensamentos, que são as nossas ideias. Então, nós expressamos pelos sentimentos e pensamentos, respectivamente, desejos e ideação, dentro do nosso quadro moral. Então, está aqui, a educação moral gera evolução moral, os sentimentos são embutidos, os sentimentos podem gerar ideia, os sentimentos aqui atuam sobre os desejos, os sentimentos aqui está errado, atua sobre os pensamentos, e ambos aqui interagem, e interagindo gera o nosso quadro moral, que se manifesta pela nossa aura, pela nossa ambiência espiritual, pela nossa respiração espiritual, como dizia Allan Kardec, Chico Xavier. Então, eis aí o quadro. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? O que vocês acham? Está aqui. O que queres que eles façam? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Contudo, ficam à espreita de um momento propício, como o gato espreita o rato. Fala-se assim, mais uma vez, da lei das afinidades. Ou seja, desde o momento que os espíritos sintam rejeição e refratariedade, perdem a capacidade de sintonizar-se com o encarnado, cuja consequência é o seu natural afastamento. Então não há mais sintonia. Aí já é um mecanismo psicofísico, ou psicofísico espiritual. Não há mais sintonia. Então, naturalmente, não dá para criar a mesma vibração, porque a sintonia aqui é uma, a sintonia aqui é outra. Então, naturalmente, ele se afasta. Por um fenômeno psicofísico espiritual, baseado num fenômeno de evolução moral. O espírito comunicante a ludificarem os espíritos até o momento que certifiquem da evolução moral do homem, quando então, frustrados, definitivamente o abandonam. Que maravilha, né, Glorinha? Vamos bater palmas, sim, ó.
ficaram frustrados, abandonaram, foi embora, saiu, show, né? Mas não é show, não, é que tchuf, houve aquele negócio do Superman. Não foi assim? Porque foi a moral. Então, esse quadro, detalhe, é um quadro até que eu gostei muito. Não. Vamos voltar ao colégio. Essa linha aqui qual é? Ordenar. E essa aqui? Muito bem. Nas ordenadas, nós quantificamos a evolução moral do indivíduo, de 0 a N. N é um número infinito. E na abscissa, nós quantificamos o tempo decorrido também ao infinito. Tá certo, Valtinho? Ad eterno. Então, ó, vai subindo, a evolução moral vai subindo, vai desgastando um tempo, pluft, subiu aqui a um determinado valor moral. Nesse momento aqui, o espírito deixa definitivamente a pessoa. Aí surge o Superman. O cara começa a cantar sozinho, começa a se alegrar sozinho, tem mais esperança, vive melhor, não sabe por quê, é porque ele mudou a psicosfera dele, pessoal, mudou sua ambiência, mudou a sua maneira de ver. Aí voou. Né? Hein? Esse N depende de você. Depende de mim, depende de cada um, como cada um vai movimentar o seu tempo, porque, vamos supor, vou me aposentar, agora só quero viajar. E pronto, acabou. Vou pegar um cruzeiro, vou para as ilhas gregas, vou fazer isso, depois viajo, volto para o Brasil, só quero viajar, vou gozar minha vida. Então, se eu vou gozar minha vida, esse tempo aqui parou aqui. Porque tudo que eu gozei e perdi de tempo, na outra encarnação, eu vou ter que correr atrás do meu prejuízo pessoal. Não vou gozar a vida, então não dá para ficar sentado e dizer que vai gozar a vida porque se aposentou, porque tem idade, blá, blá, blá e blu, blu, blu. Isso não funciona. Funciona justamente utilizar o tempo para a evolução moral. Muito bem. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Isso nós vimos lá que mudando, né, o indivíduo. Agora o espírito comunicante é muito mais claro. Não precisa de consultar espíritos via médiuns. Não se precisa ter aparições. Não se precisa de nada. Nada. Está aqui. Não vamos buscar lá em cima o que está aqui. Que é mais do que está lá em cima, porque esses aqui são mais evoluídos que nos chegam na Terra. Está aqui. Então, praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Pronto. É tão simples, tão linear, praticar o bem, caridade, e colocar isso na justiça divina. Hein? Uma salvação. Quer dizer, a caridade é um instrumento nosso de prática do bem. Depende como nós fazemos a caridade, não é assim, Demétrio? Hein? Essa caridade aqui, acho que não é muito boa não aqui. Fazer a doação de 3.000 reais, está aqui. Pronto, doei. Caridade não é essa. Caridade é dar o seu coração, seus sentimentos e renunciar àquilo que você dá. É um pouco diferente. É um pouco diferente. O que é, Paulão? Ficou agitado, não? Hein? Tudo ok.
Bom, praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho. Isso é tão comum, né? Né, Ângela? Tão comum isso, né? Exaltar o orgulho, né? O espírito chegar lá, dizer que eu estou com uma coisa bonita, não é? Como se eu tivesse aqui, estou pagando meus débitos. Exalta o orgulho, pois assim o fazem pelo seu lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou, dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Como? Praticando bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Depois nós vamos estudar o que é o mal nessa aula. O professor Kardec, mais uma vez, faz os seguintes comentários no Evangelho segundo o Espiritismo. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. Ou seja, eu vou fazer aqui o exorcismo nesse sujeito aqui que está possesso, está obsidiado. Retro-satanás, retro-satana, retro-satana. Joga o água benta nele, tchuf. Isso não funciona. Eu tenho que rir. Isso não funciona. Não funciona. Funciona para a pessoa impressionável, que não tem nada e está achando que tem. Mas isso aqui não funciona. O Espiritismo não sabe falar nisso, né? Não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Aí, em vez de eu botar retro-satana, vader retro-satana em latim, sabe o que é retro, Valtinho? Não sabe, não? Para trás. Vader retro-satana, vai para trás, Satanás. Tchuf! Em vez de eu ficar com essa coisa, eu tenho que ser claro com ele. Olha, você tem chagas na alma. Os espíritos farejam, por isso que o espírito está farejando você, como as moscas farejam a chaga do corpo. Assim, você tem que limpar o seu corpo, como se limpa o corpo, para evitar a bicheira, também se deve limpar as suas impurezas da alma, a alma, para que se evite os maus espíritos. Vivendo num mundo onde esses maus espíritos pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo das suas tentativas. Dão, entretanto, força para que lhe resistamos. Ou seja, o foco de atração aqui é essa bicheira aqui, espiritual. É essa chaga que o indivíduo tem. Nós temos que curar isso, curar essa chaga através do quê? Da nossa prática lá no bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. A par desses comentários, o professor Kardec também interpreta no Evangelho essa passagem sobre o mal. Isso ele faz na oração dominical. Vocês rezam comigo sempre. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é assim? Né? Não nos deixeis cair em tentação, ou não nos deixe, mas livra-nos ou livrai-nos do mal. Tanto faz.
Então, Allan Kardec interpreta isso. Como ele interpreta? Dá aquilo lá, dá no Senhor a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Primeira coisa. Quer dizer, a sugestão, temos que nos afastar. Temos que resistir. Então, Allan Kardec diz, resistir. Nós é que temos que resistir. Está claro, Glorinha? Está claro, Lúcia? Nós é que temos que resistir a eles. Mas nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos aqui nesse mundo, a nossa situação definitivamente não é das melhores. Então nós temos que trabalhar muito para nos modificarmos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. É verdade. Estamos aqui para ralar. Vamos ralando. Em nós mesmos está a causa primária do mal. Ficou claro mais uma vez aí? É pecado original, sei. Isso aí não funciona dentro do espiritismo. Isso que tem que botar a culpa, né, Demetrio? Quanto mais culpa puser, mais o cara se fragiliza, né? Não pode ser livre, não. Se for livre, dança, né? Aí vai seguir o seu caminho. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Está aqui. Em nós mesmos está a causa primária do mal. E os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar as nossas tendências viciosas e que nos entretêm para nos tentarem. Então, a causa primária, mais uma vez, está em nós. O que nós estamos pedindo no Pai Nosso é a força para resistir à sugestão. Não é para afastar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles. E aí? E aí, Valtinho? Ficou difícil, né? Por isso que eu falei, né, Glorinha? Eu não posso ir a Brasília. Você queria que eu fosse? Como é que eu vou tratar deles? Eles não querem se curar? Então aquilo ali, ó, está pesado, né? Vai ficar pesado. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Aí não tem problema. Não? É inútil tudo que possamos fazer para afastá-los. Olha só, ele bota a responsabilidade e a pressão em cima da gente. Não é isso, Valtinho? Não é isso, Jupi? Não é? Está indo para a segunda hora, está botando pressão, não está? Hein? Está um passo para trás da segunda hora, está botando pressão. Então, tá botando, é que ele é fluminense. Tá? Então está botando pressão em cima da gente aqui. É inútil tudo que possamos fazer se não lhe opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Olha aí. Allan Kardec está botando a coisa em cima da gente. E está interpretando Jesus. Jesus não vai nos salvar. Nós é que nos salvamos, mas mediante os ensinamentos dele. É um pouco diferente. Contra nós mesmos, pois que é que precisamos dirigir os nossos esforços. Pau no burro. Contra nós mesmos. E se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Allan Kardec. Está claro aí? Coçando a minha cabeça. O mal não é obra tua, Senhor. O mal não é obra de Deus. Porquanto o manancial de todo bem, nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Agora ficou claro.
nós infringimos as leis divinas pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Dancem quem quiser, mas tem que ouvir isso. Não adianta ficar ciscando lá fora. Tem que ciscar aqui, dentro da gente. Não é? Esse aqui é o Allan Kardec. Allan Kardec é um espírito superior que encarnou com essa missão. É um espírito todo especial. Não é? Os comentários dele são maravilhosos. Não é? Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados que o nosso. Tem mundos que não tem mais o mal. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal, ou seja, uma determinação de fazer o mal. Não. E só parece irresistível aqueles que nele se comprazem, os que estão viciados nesse tipo de atitude psicológica, espiritual. Não é fatal. Desde que temos vontade para o fazer, nosso livre-arbítrio, também podemos ter a de praticar o bem. Pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e dá aos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Voltou. Puxa lá em cima, Milka, outra vez. Aqui. Ih, já puxou demais, Milka. Era só o texto evangélico. Onde é que está? Hein? Vem aqui, Amilcar. Aqui, Amilcar. Voltamos ao texto evangélico. Não nos deixe cair em tentação. Não é Jesus que vai nos evitar que nós caiamos em tentação. Por favor, escutem o meu apelo. É nós que vamos resistir à tentação. Jesus vai nos ajudar a resistir. Mas isso depende de nós. Se nós queremos ter a nossa bicheira espiritual, que fiquemos com ela. E vamos tomar passe, e vamos comunicar, e vamos botar o nome das obsessões, e não vai resolver nada. Aí, com isso, com livrar-nos do mal, o que é? É suscitar ideias do bem, que é o antídoto do mal, embora o mal não exista, só o bem que existe, mas o bem nos conduz à erradicação do mal. Essa que é a passagem de Jesus, ninguém entende isso, diz que ele está assumindo as coisas por nós. Eu vim para salvar todos vocês, não é isso. Espera aí, não é isso. Eu vim para orientar vocês, eu vim para esclarecer vocês. A atitude de vocês depende de vocês, porque cada um de vocês tem um livre-arbítrio. Acabou a minha cruz. Vamos andando? Então, aí falamos sobre o mal. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem. Olha a pergunta do Kardec, do professor. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? Missão. E se é uma missão que eles cumprem, terem responsabilidade nisso. Vocês estão entendendo essa pergunta? Sabe onde vai bater? Adivinham? Onde é que vai bater essa pergunta? Se os espíritos têm a missão de praticar o mal e que isso está ali, né? E terão que cumprir isso. Aonde vai bater? Alguém quer se manifestar? Em que pessoa vai bater isso? Acordem. Contar até 3. 2, 3. Ninguém respondeu? Satanás. Tal do Satanás, que é uma ficção.
Tal do Satanás que vem para fazer o mal, vem isso, reto, Satanás, aquela coisa toda, vai bater no Satanás. Mas o Satanás não existe, uma ficção, então não vamos estender isso. Então não existe nenhum espírito que tenha a missão de praticar o mal. Não existe. Ele pratica por desejo próprio, por vontade própria. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz age por vontade própria. Sujeita-se, portanto, às consequências. A consequência é dele. Pode Deus permitir-lhe que assim o proceda para vos provar, mas jamais ordena. Cabe a vós repeli-lo. Sabe quem está dizendo isso? Mais uma vez, é o espírito comunicante, é o espírito superior. Olha aqui, nós temos que alisar isso. Cabe a nós repelirmos. Cabe a nós repelirmos. Só nós vamos repelir se formos evangelizados. Se não formos, não adianta. Eles ficarão conosco. Não há missão para o mal determinada por Deus. Se assim o fizesse, estaria indo de encontro à sua bondade suprema, contradizendo-se, o que não é possível para Deus, que é todo perfeição e amor. Deus não pode criar o mal, que é uma contradição na criação dele. Deus, ao não impedir a ação do mal, deixa que assim age, ou melhor, eu vou corrigir isso, está errado, deixa o espírito agir livremente de acordo com o seu livre-arbítrio. Por isso, deixa o espírito agir livremente. Respeita assim Deus o livre-arbítrio de cada um dos seus filhos, que em consonância com a lei da causa e efeito, responderão pelos efeitos produzidos pelo espírito, agora que é o agente do mal. Ele que vai responder por isso. Bem, aqui a gente avança em umas coisas interessantíssimas, que eu gostaria de passar para vocês. O conceito do mal. Alguém já estudou o conceito do mal? Aí, levanta a mão. Então, vamos estudar. Atenção. O mal é tudo aquilo que obscurece a presença de Deus. Porque Deus está onipresente, né? A presença de Deus na criação. Isso que é o mal. Manifesta-se como desarmonias no homem. Desarmonias. E na natureza. A natureza também tem o seu sofrimento. São desarmonias. E também, em termo mais amplo, que define tudo que seja contrário à lei divina, que leva o homem a perder a consciência da sua unidade essencial com Deus e que o impede de alcançar a realização divina. Então, pessoal, o mal nem é a antítese do bem, que o mal não existe. O mal é um produto do nosso desconhecimento das leis divinas e da prática dessas leis. E o nosso desconhecimento de Deus. Isso que é o mal. Obviamente, quem desconhece as leis divinas e quem desconhece Deus anda na pseudo-impunidade, na corrupção, em todo quadro de miserabilidade que invade a terra. Fora os dramas da mentira, da hipocrisia e às vezes do crime. E o sujeito faz aquilo achando que ele não terá nenhuma consequência para ele, porque ele está a cada momento violando as leis divinas. Isso que é o mal. Bom,
Tem a referência aí que é a número 5. Isso é dentro da concepção hinduísta. Mas Allan Kardec também fala isso. Fala. No livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Que o Céu e o Inferno, ele fala da justiça divina. Eminentemente religioso esse livro, né? Segundo o Espiritismo. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade do espírito, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo de guarda, que é o guia, que por eles vela, na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e bem assim de espreitar os movimentos da alma com que se esforçam para reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Quer dizer, nós temos um anjo guardião, um anjo de guarda, que nos suscita sempre boas ideias, que não são ideias do bem, ideias de progredir. Os alunos estão no meu curso porque querem progredir. Isso é uma coisa que tem que partir de cada aluno dentro dele. Que ele acha que está progredindo aqui. Então, ele está sentindo isso. Então, por isso que o curso funciona. Contudo, essa interferência do guia, quer dizer, desse espírito guardião, faz-se quase sempre ocultamente e de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. Então, mais uma vez, ele mostra que mesmo aqueles mais perversos, Deus, na sua misericórdia, quer assisti-los de forma que eles deixem a perversidade, deixem o mal. Isso pode ser um momento eles deixarão. Pode ser através até que é pelo sofrimento, pela dor, eles acordem. Mas isso às vezes faz necessário. Porque a lei divina impõe a cada um a sua evolução. Cada um pode ir mais rápida ou mais lentamente. Mas cada um tem que evoluir, não tem dúvida. Então, às vezes, a dor é um mecanismo evolutivo. Pronto, amigo. Então, essa aqui é a chave. Quando há uma desarmonia na lei divina, atinge a lei divina e repercute o homem nessa desarmonia em relação à lei divina e à natureza, aí se gera um mal. Ou seja, o homem é que está desarmônico com a lei divina, isso é o mal. Então eu vou melhorar esse texto, que não está muito bem escrito. O mal é produzido pelo homem ao desorganizar sua vontade, contrariamente às leis divinas. Isso que é o mal. Ou na natureza, espontaneamente, por si mesma, pelos seres que a constituem. Porque a natureza também sofre um tipo de mal. Independente da ação do homem, ela também sofre. Pelos seres que a constituem. De toda forma, tudo isso tem um caráter o quê? Mesmo que o homem pratique o mal exista, ele vai, em um dado momento, buscar afastar esse mal. Seja a natureza modificando as suas espécies, como Darwin estudou, no livro A Origem das Espécies, ele mostrou que as espécies mais capazes de suportar as alterações climáticas é que sobreviviam. Quando ele foi a Ilhas Galápagos, fez um grande estudo sobre isso. Quer dizer, a modificação das espécies e o homem também na sua modificação moral. Então, nós temos que entender isso. O mal não existe. Nós criamos a cada momento, quando entramos em desarmonia com as leis divinas e ficamos céticos em relação a Deus, que não atendeu a nossa prece.
Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou de satisfação interior, aquela plenitude existencial, sem causa desconhecida, isso decorre de uma disposição física? Essas oscilações nossas, no nosso humor, será que dependem de uma condição física, psicológica? Não estou falando em transtorno mental, eu estou falando do nosso dia a dia. É quase sempre efeito das comunicações, que sem o saber, inconscientemente, entrais com os espíritos ou das relações que com ele tivestes durante o sono. Enfim, aí vem os comentários. O presente capítulo vem abordando a influência dos espíritos sobre os nossos atos e pensamentos. Claro, nada mais óbvio, pois que essa influência vem nos trazer sentimentos vagos, imprecisos e sem causa aparente, tais como o professor Kardec refere, vem trazer sobre nós uma angústia, às vezes uma ansiedade, ou mesmo uma satisfação interior, quer dizer, uma plenitude. É de se notar que essas influências, como bem informa o espírito comunicante, podem ocorrer na vigília ou durante o sono, quando o espírito se emancipa e vai para outras paragens. Os espíritos que procuram induzir-nos para o mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias ou podem também criá-las. Quer dizer, como é que eles vão induzir para o mal? Eles aproveitam as circunstâncias. Mais frequentemente a provoca, empurrando-vos sem o perceberdes para o objeto da vossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção. Então lhe sugerem apoderar-se dela, no caso, a quantia. Enquanto os outros sugerem devolvê-la ao dono. O mesmo acontece em todas as tentações. Então, eles jogam o espírito, tem uma circunstância, não foi o espírito que criou, mas ele induz o indivíduo a percorrer aquele caminho em que vai aparecer aquela tentação. Então, isso acontece. Bem, eu acho que esse aqui é o ponto final da aula de hoje, que é uma coisa maravilhosa que eu gostaria de passar para vocês. Paulo o apóstolo e sua descrição da influência dos espíritos imperfeitos sobre nosso pensamento. Essa citação evangélica, a pessoa que digitou esqueceu, mas eu acho que está em Efésios 6, versículo 13. Efésios capítulo 6, versículo 13. É uma epístola dele, uma carta dele para os Efésios. Né? Vamos ver o que Paulo diz. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, quer dizer, a confiança, para poder ficar de firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vou repetir o texto.
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso aqui à terra, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Ficou claro isso? Né? Então vamos à interpretação. Diabo. Diabo. Literalmente, do hebraico, Satã. Satã é o adversário, em hebraico. Satã, literalmente, é o adversário. Está escutando? Vocês estão ouvindo, hein? Satã é tudo aquilo que produz a desarmonização com as leis divinas. Aquilo, não é aquele, hein? Preste atenção nesse aquilo ali. Isso é sutil. É aquilo que produz a desarmonização com as leis divinas. Nossas imperfeições, principalmente segundo o Espiritismo, o egoísmo e o orgulho, que são as duas chagas da humanidade. Satã é a ignorância de Deus. Satã é a ignorância das leis divinas. Puxa, chegamos lá. O tal de Satã não existe. O que existe é a ignorância. A ignorância é o nosso adversário. Por isso o Espírito da Verdade diz com clareza, no capítulo, se não me engano, Sede Perfeitos: eis que vos dou um novo ensinamento. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Nos evangelhos residem todos os ensinamentos. As deturpações que existem são raízes plantadas pelo homem. Alguma coisa assim. Então ele diz, amai-vos e instruí-vos. Espírito da Verdade. Espírito da Verdade, quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros. Foi uma situação. Depois, lá no fim, nas vésperas da sua prisão, ele diz, eis que vos dou um novo ensinamento. Amai-vos como eu vos amei. Quer dizer, amai-vos uns aos outros. Eles não sabiam exatamente o que era o amor, os apóstolos. Mas agora eles souberam, naquele momento, porque ele mostrou que ele amava os apóstolos e o amor dele devia ser aquele dos apóstolos. Amai-vos como eu vos amei. E nesse terceiro ensinamento, agora revestido do Espírito de Verdade, Jesus nos diz, amai-vos e instruí-vos. Ele coloca ali a instrução. Sem instrução não há progresso. Nem material, porque não há tecnologia, não há conhecimento, não há nada. A ignorância, e a ignorância gera o preconceito, o fanatismo e todo um cortejo de coisas mais. Fanatismo religioso, estou dizendo. Não tem como. Então, o apelo é para que nós saiamos do Satã. O Satã, ou Satanás, é a ignorância. De quem? Das leis divinas e de Deus.
Está claro isso? Ele diz lá, não é contra o sangue e a carne. O que é sangue e a carne? Não é contra a matéria, os encarnados. A carne. Sangue e carne. São os encarnados. Quer dizer, o temor dele não é contra esse mundo aqui, que está cheio de encarnados. Então, onde é que está o temor de Paulo apóstolo? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Lá em cima. É o apelo dele. Contra a influenciação negativa e perversa dos espíritos imperfeitos. Mas talvez ele não soubesse ainda, porque não tinha esses conhecimentos que nós temos, ele tinha que pregar o seu evangelho do jeito que ele conhecia, ele não tinha conhecimento que a gente afasta os espíritos imperfeitos através da nossa própria modificação moral. Mas o temor dele era justamente essa influenciação que nós vimos na aula anterior, até tinha um planeta Terra, que eu fiz depois em casa, cercado de energia, que era a psicosfera da Terra, que era a fusão da energia mental dos espíritos junto com a energia mental dos encarnados, e fundindo uma só e grande energia que influenciava negativamente as pessoas. A psicosfera da Terra, que é muito baixa. Então, os espíritos estão em constante influência sobre nós. Esse texto é a influência dos espíritos sobre o pensamento. Esse que eu estou lendo ainda. É claro, está aqui. Foi detalhado isso, foi escrito. Então, o que nós temos que ter em mente é que se nós quisermos mudar a Terra, temos que mudar a nossa capacidade de pensar, o nosso critério de pensar. O primeiro passo é justamente nós modificarmos moralmente a nós e, se possível, as outras pessoas, que vão depender dela. A grande bomba que estava ameaçado aí, eu tenho uma carta do Cristóvão Buarque, que ele publicou e me passaram. A grande bomba, não é a bomba lá do Câmara de Deputados. Bomba. A grande bomba que nós temos é a nossa ignorância. É a ignorância do povo. É a ignorância dessa parte moral, mesmo intelectual. Como é que um povo que não sabe as coisas, não tem tecnologia, não tem instrumentos de crescer, pode crescer? A grande ignorância está na raiz do ensino. Porque nós não temos nem escolas, nem professores aptos, que não sabem nem pedagogia, não temos nada para fazer essa massa de milhões abrir os seus caminhos. A grande ignorância está na televisão, que está nos impactando, a nós, ao povo, com aquelas coisas tão medíocres o tempo todo e silenciando a nossa capacidade deles de raciocinar. Eles não ficam vendo aquilo o tempo todo, mecanicamente. A grande bomba está no futebol. Desculpa, Jupi. Porque fica aquele fanatismo que não vale nada, futebol, que ele é bom para brincar. Mas ninguém aqui, meu aluno, nem eu, nem o Jupi, que é fluminense, está nervoso agora, com medo da segunda hora, a gente vai morrer pelo futebol. Não é, Jupi? É? Está ameaçado? Então, eu e você estamos ameaçados. Pronto. Então, a grande bomba é essa cultura da mesmice, do dia a dia, de um passar a perna no outro, do jeitinho, da corrupção, tudo isso. Essa é que é a cultura. Como é que nós vamos fazer para sair disso? Só com estudo, só com ensino. Só. E isso alguém tem que dar um dia, esse ensino. Alguém tem que dar condições para a pessoa que mora numa comunidade
cujo herói ainda é o traficante, tem que tirar aquela criança, colocar numa escola e dar uma esperança de vida para ela. Então, essas forças espirituais do mal é que atuam sobre nós, mas nós podemos reagir, nós não vamos cair, mas muitos caem. Então, essa epístola aqui, faltou aqui a referência nela, Efésios 6, capítulo 6, versículo 13. Então, acho que nós terminamos, não? Que é a referência bibliográfica. Se alguém tem alguma coisa para falar, ainda tem 5 minutos. Alguém quer fazer pergunta? Alguma pergunta? Está todo mundo calado. Acho que a Renatinha fez assim. Você quer fazer pergunta, Renatinha? Não? Paulo quer fazer? Fábio? Rosane? Lá atrás. Pronto. Vem para cá. Vem para o palco. Fala para eles. Dá teu nome e fala para eles. Pra lá? Dá teu nome, amor. Ah, tá, vou falar. É que eu não gosto muito de falar assim para muita gente. Queria falar lá atrás. Bom, a minha dúvida... Você não deu o nome para eu escolher. Desculpa, Conceição. Conceição. Bah, assim, força, Conceição. Olha aí. Conceição, todo mundo se movimentando. Pronto. Tá, eu vou procurar ser bem objetiva, professor. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, em relação, tem a ver com duas coisas, sobre o principados e potestades, isso é uma coisa que não ficou claro para mim. E a outra, professor, é que talvez eu vá até falar uma besteira, mas é uma coisa assim, sempre que me inquietou, é saber se simbolicamente, tá? Pode até ser ingenuidade da minha parte, mas quando se fala assim, que Eva e Adão comeu do fruto proibido, isso é simbólico? É simbólico, tá. Uhum. Então vamos responder na sequência. Vamos. Principados e potestades são reinos. Reinos de poder. Como um rei tem um principado, como o rei se assoma potesto de poder. São reinos de poder, são regiões de poder. Entendi. E sobre Adão comer, a Eva mandou Adão comer a maçã, está claro, porque o Adão andava nu ali dentro do paraíso, na região chamada Éden, estava nuzão. E a Eva também estava nua, zona. Então eles não entendiam nada ainda, só comiam o que Deus mandava, que era comida sem poder pensar nas coisas. No momento que eles mordem a maçã, eles começam a ter conhecimento. E ao ter conhecimento, eles geram o quê? O livre-arbítrio. Gera a competência de ter o livre-arbítrio. Aí Deus pega eles, agora que você tem livre-arbítrio, tem conhecimento, isso aqui não é para vocês não. Vão lá para fora, você, Eva, terá seus filhos, parirá com dor. E você, Adão, ganhará o pão de cada dia com o suor do seu rosto. E aí, eles foram expulsos do paraíso, entre aspas, porque ganharam o fruto do conhecimento. E com o fruto do conhecimento, o livre-arbítrio. Foi? Foi, fiquei satisfeito. Então, Conceição, hein? Não esqueçam dela. Bom, pena que acabou, né? Então, se ninguém mais quer fazer perguntas, nós vamos encerrar. Nós esperamos realmente que vocês tenham entendido o que eu lutei muito para passar para vocês, que foi o conceito do mal. Isso é importantíssimo.
e o que vem atrelado a esse conceito, as ideias aí construídas de um ser do mal. Ao longo da Bíblia a gente vê sempre a presença de Satã, sobretudo no Velho Testamento. E Jesus também ameaça os espíritos do mal, ao te retirar-nos os obsidiados. Mas todos esses fenômenos, eles estão calcados no mal que gera tudo isso, que é a ignorância de Deus e a ignorância das leis divinas. Não é só ignorar, mas depois, na outra etapa, nós temos que conhecer, já não ignorando, e praticar. Aí já é outra etapa, já é a realização. Quando nós tivermos essa depuração interior, então realmente nós vamos dar o grande passo da nossa vida, que vai ser o grande resgate nosso em relação ao nosso futuro, a grande libertação. Enquanto nós estivermos presos à matéria e às coisas do mundo, nós estaremos sempre sofrendo e criando dependências que são contrárias à nossa libertação, às leis divinas que propõem a nossa libertação. Então, o Espiritismo veio trazer essa nova luz para que nós possamos, através dessa nova luz, modificarmos a nossa natureza moral. E com isso nós sermos mais felizes. Felizes com o que nós temos, como nós somos, se nós ficamos assim, ou de um jeito ou de outro, não importa. O que importa é que nós estamos assim aqui hoje, lúcidos e saudáveis fisicamente. É isso que importa. O resto é secundário. O que importa é que a nossa mente funcione e que nós temos saúde. Agora, se eu estou mais bonito ou feio, se meu cabelo caiu, isso é secundário. Não adianta. Não é por aí. Não é por aí que eu vou ser feliz se eu botar mais cabelo aqui. Não vai adiantar. Não vou ser mais feliz. Mas eu vou ser mais feliz, eu, Paulo, modificando a mim mesmo, tendente ao bem. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Agradeço a atenção de vocês. Semana que vem não teremos aula. Finados, né? Não podemos produzir. Então, é dia 2, dia 9, nós voltamos. Com uma nova aula que é sobre a possessão. Mas isso é um outro assunto que, nesse momento, não nos cabe. Vou pedir ao Amilcar para tocar Ave Maria. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, acolhe-nos nesse momento em teu manto de luz, de sabedoria e de amor. Que possamos adorar a vós, Deus, como nosso Pai maior, o Criador de tudo que existe e tudo que se manifesta, visível ou invisivelmente. E a vós, Jesus, como o Espírito maior que nos chegou, para através do vosso sacrifício, da vossa renúncia, dos vossos exemplos, e do vosso discurso, construir um modelo que fosse para nós de espírito virtuoso e para nós também um guia como modelo a ser seguido. Abençoa os alunos, a cada um aqui presente. Abençoa os seus familiares. Abençoa os alunos que faltaram
ao Marquinhos Drago e ao André Pina, que hoje fez uma cirurgia de apendicite, que eu acredito que já esteja em recuperação. Enfim, abençoa todos que comparecem e seus familiares. Que essa radiação beatífica que nos chega vá para cada um daqueles que nós mentalizamos, que nós criamos no nosso pensamento a sua imagem aonde ele se encontra. Abençoa, Senhor, esses irmãos que precisam de consolo, ajuda, orientação, cujos nomes estão aqui nos papéis de radiação e tratamento. E abençoe aqueles que desencarnaram. Enfim, em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, encerramos aqui a nossa aula com a prece que nos deixaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em vosso nome, Jesus. Em nome de Deus Onipotente, damos por encerrados os nossos trabalhos no dia 26 de outubro do ano 2015, pela graça de Deus.